Fala galera, bem-vindos de volta. Nessa aula a gente vai aprender a modelar agora uma geometria um pouquinho mais complexa do que o que a gente tem visto até agora, né? A gente tem visto alguns recursos e para mostrar os recursos de corte extrudado e alguns recursos onde se tem que remover material, eu preparei esse mancal aqui que vocês estão vendo para a gente entender mais ou menos como é o raciocínio. Porque quando a gente viu o ressalto extrudado, o ressalto revolucionado, esses outros aqui são outros tipos de ressalto também. Toda essa janela aqui, esse pedaço aqui do Command Manager na guia de recursos, ela fala sobre criar material, E aqui nessa segunda parte, nessa segunda divisória aqui do Command Manager, são ferramentas para remover material. Então eu tenho que ter alguma coisa já para eu me basear para usar esses caras aqui. Quando você não tem nada, esses ícones, essas ferramentas aqui nem estão habilitadas, né? Então assim, eu preparei essa peça aqui para a gente fazer na aula de hoje. A gente vai fazer ela toda e vai usar tanto o recurso de se criar material quanto remover. Vou deixar ela aqui e vou para um outro arquivo em branco para a gente poder fazer do zero. Já tem um arquivo aqui aberto, você pode abrir o seu daquela forma que a gente aprendeu, né? Clicando aqui esse novo aqui, ó, ou tem até um atalho ali, Ctrl N, para ele abrir um arquivo novo de peça, ou por aqui também, arquivo novo. E existem formas diferentes, como a gente falou na última aula, formas diferentes de se chegar no mesmo resultado. Então a gente já vê uma forma de se chegar naquele mancal que a gente mostrou. E você pode pensar em formas diferentes, se você quiser também pensar em abordagens diferentes para se criar a mesma peça. A maneira que a gente vai ver aqui vai ser apenas uma delas, né? Eu vou começar usando o meu plano frontal aqui, ó. Vou clicar com o botão direito e vou no ícone esboço. Ele vai abrir um esboço aqui. Sempre quando eu vou começar, já falei isso muitas vezes, a gente tem que começar de um plano, né? Quando a gente não tem nada. E eu vou esboçar um perfil mais ou menos parecido com aquele mancal ali que a gente viu. Selecionei a linha, ferramenta, a entidade de esboço, né, de linha. Cliquei, ela continua habilitada, ó. Eu vou fazer aqui mais ou menos. Aqui a entidade de linha, como a gente já viu, toda vez que clica num ponto esboçando uma linha, ela continua habilitada o comando de linha aqui, ó. Vou clicar aqui agora, ele esboçou mais um pedaço da linha. Só que o comando de linha, ele tem uma propriedade também, essa entidade de esboço, que quando você afasta, ele mostrou a linha ali e retorna para o ponto final onde foi a última linha. Assim que você afastar de novo, ele cria um arco tangente, olha só. Então assim, sem mudar recurso, sem clicar em nada, eu apenas voltei para o ponto aqui onde eu tinha terminado a última linha. E ele fez um arco tangente para mim. Cada vez que eu voltar aqui, ele até muda a posição desse arco, ó. Aqui ele está subindo. Se eu quiser voltar aqui, ele fez o arco tangente em outra posição. E eu vou clicar aqui. Por quê? Agora eu vou dar um ESC. Por quê? Eu fiz esse metade de um perfil do mancal para mostrar um outro recurso também. Eu vou usar uma linha de centro agora. Essa linha de centro, como eu já falei, ela é uma linha de referência, ela não faz parte propriamente do esboço que você vai usar para criar um recurso, ela é apenas referência para esboçar alguma coisa. E eu vou usar esse comando aqui, ó, espelhar entidades. Eu habilito esse comando, vou selecionar tudo que eu quero espelhar. Selecionei esse arco, seguro o botão Ctrl. Selecionei a linha, ainda com Ctrl segurado aqui com Ctrl, apertando o botão de Ctrl no teclado. Selecionei tudo que eu quero espelhar e vou clicar aqui, ó, espelhar em relação a. Clico nessa caixinha e vou selecionar essa linha de centro que eu criei aqui.
ela já me deu uma pré-visualização aqui. Eu dou OK aqui no comando, ele espelhou tudo que estava do lado que eu esbocei para o outro lado. Ficou o centro escuro, como a gente falou quando um esboço está fechado. E agora eu vou dimensionar esse mancal aqui. As dimensões que eu usei: esse aqui é um esboço do perfil do mancal. Vou sair aqui do esboço e agora eu vou usar o recurso ressalto base extrudado, que a gente já viu, e vou usar o plano médio aqui, ó, que eu quero que para os dois lados do meu esboço cresçam a mesma quantidade. Vou usar uma dimensão aqui, uma profundidade de 15 milímetros também. Vou dar OK. E esse é o perfil do nosso mancal. Então agora eu criei material já, todo o material que eu queria criar já está aqui. Agora, como eu tenho material, eu habilitei ferramentas aqui dentro da guia de recursos de remover material, que é o que eu quero usar a partir de agora. O esboço para remover segue o mesmo raciocínio, porém agora eu tenho mais superfícies aqui, eu não tenho só como referência aqueles 3 planos iniciais aqui, né? Eu posso criar esboços em qualquer plano. Por exemplo, se eu usar esse plano aqui agora, ó, que é o plano da minha peça, cliquei, ele abre a possibilidade de eu criar um esboço nele, e é o que eu quero fazer. Eu vou criar um esboço, um círculo aqui, ó, que é onde eu vou fazer a cavidade ali, o furo para eu colocar um rolamento, né? O mancal geralmente funciona com rolamento. E cliquei aqui, abri o círculo. Vou apertar o ESC para sair desse comando de círculo. E agora eu vou adicionar uma relação aqui entre o meu esboço e esse arco aqui externo do mancal. Eu seleciono o mancal, seleciono o círculo que eu acabei de criar e ele vai me abrir algumas possibilidades de relações aqui, e eu quero deixar ele concêntrico. É esse ícone aqui, ó, apareceu ali, tornar concêntrico. Significa que o posicionamento desse cara já está definido. O que me falta definir agora é o diâmetro desse círculo, ó. Eu vou em dimensão inteligente e vou definir como 20 milímetros. O meu esboço ficou preto porque eu não consigo mais mexer com esse cara, ó, ele já está totalmente definido. Vou sair do esboço e vou usar, cliquei com o scroll para olhar a minha peça, e agora eu vou usar uma ferramenta que seria quase igual ao ressalto base extrudado, porém ele faz exatamente com o mesmo tipo de abordagem. Ele faz o oposto, ao invés de adicionar material, ele remove material. Com o esboço selecionado aqui, eu clico em corte extrudado, e aqui eu tenho, ó, bem parecido aqui as possibilidades de opções aqui dentro do corte extrudado. Esse cara aqui, agora eu tenho a opção de fazer um corte passante, que significa que eu vou cortar toda a peça, que eu tenho toda a superfície, tudo que eu criei aqui, todo o meu sólido, ele vai remover com esse perfil, usando esse perfil do esboço. É o que eu quero usar aqui. A gente vai falar de mais opções depois, mas no momento eu quero usar o corte passante. Vou dar OK e olha aí o que a gente já tem aqui. Uma cavidade ali, um furo passante para encaixar um rolamento aqui, né, nesse mancal. Mas ainda não está terminado o nosso esboço. A gente precisa prender esse mancal em alguma superfície, e para isso a gente precisa de uma furação nessas abas laterais aqui, ó, que é onde vai ser preso esse mancal, né? Como eu disse, eu posso criar um esboço em qualquer plano. Eu vou usar esse plano aqui para criar um esboço. Ele já trouxe frontal para mim quando eu abri o esboço ali, ó. E eu vou criar uma furação com um círculo aqui também.
Vou adicionar relações aqui, apertei o ESC para sair do comando. Vou adicionar relações aqui do centro desse círculo com a minha origem. Eu quero que ele seja horizontal. Agora eu não posso mais mover para cima e para baixo esse cara aqui, ó. Ele só está fixado nesse sentido aqui. E vou clicar com o botão direito nessa aresta aqui, ó. E vou clicar em seleciona o ponto médio. É uma forma de selecionar esse ponto aqui, porque eu quero adicionar uma relação a ele também com o centro desse círculo. Apertei Ctrl, cliquei no centro com o Ctrl pressionado. Ele vai abrir a possibilidade de relações aqui de novo. Eu quero tornar vertical. Por quê? Eu quero que esse cara não tenha mais movimento horizontal aqui também. Esse ponto e esse ponto estão retos. Ele não tem mais esse movimento aqui, nesse sentido. Porque o esboço ainda está azul? Porque eu ainda não dimensionei o diâmetro desse furo, desse círculo aqui. Eu vou lá em dimensão inteligente. Quero que ele seja um furo de 8 milímetros. Vou apertar o OK. Agora eu vou usar novamente o espelhar entidades, essa ferramentinha aqui, ó, que a gente usou lá para fazer o primeiro esboço. Toda vez que você vai usar dentro de um esboço uma ferramenta de espelhar, você precisa de uma linha de referência para ela. Eu crio essa linha de centro e ela vai ser a minha referência aqui de espelho. Por quê? Porque eu quero esse furo que está aqui do outro lado também. Habilito espelhar entidades. Entidades a espelhar. O arco, que na verdade é o meu círculo aqui, ó, arco 1. Espelhar em relação a esse cara aqui. E olha só, ele tem a opção aqui, uma caixinha copiar. Eu vou deixar marcado porque essa opção ela replica do outro lado exatamente o que está, mantendo o meu desenho original. Se eu desmarcar esse cara aqui, ele vai apagar o meu original e vai deixar só o que está espelhado do outro lado. Não é o que eu quero continuar com os dois. Então eu deixo a caixinha, OK, e vou sair do esboço por aqui. Com o esboço selecionado, eu vou novamente no corte extrudado. Vou selecionar passante, que os furos aqui vão ser passantes. Dou OK. E já tenho a furação onde vai ser fixado esse mancal na superfície, onde ele vai ser preso. Já tenho então a furação dos parafusos, tem uma furação onde vai ser encaixado o rolamento, só que ainda está faltando uma coisa aqui, que é um acabamento nesse mancal, para ele ficar igual ao que a gente viu lá no começo. Esse acabamento a gente vai fazer com essa ferramenta aqui, ó, filete, que ele adiciona raios, que você vai definir os valores. Eu vou clicar nela, vou definir quanto vai ser o raio aqui, o que eu quero que seja 5 milímetros. E nessa caixa aqui, onde eu quero colocar esses raios? Quero colocar nesse canto, nesse canto, nesse canto, nesse e nesse. Vou clicar no OK. Já está bem próximo do que a gente queria, mas vou dar mais um acabamento aqui com o filete de um raio diferente. Clico de novo na ferramenta, vou mudar esse cara aqui de 5 para 2 milímetros. Clico na caixinha para definir onde e vou clicar aqui, ó. Ele já selecionou em cadeia tudo que essa aresta aqui está pegando, porque eu cliquei aqui, ó, propagação tangente. Se eu tirar, ele não entende que a propagação é tangente, entende que eu quero colocar só aqui, mas o que eu quero é tudo mesmo. Vou dar o OK e vou fazer mais um acabamento ainda com mais um raio diferente de 1 milímetro nessas arestas aqui, ó, e na aresta do outro lado. Só que eu posso selecionar a face inteira, que ele já vai entender, ó, que eu quero dos dois lados, aqui e aqui. Vou dar o OK.
E tá finalizado o nosso mancal. Na aula de hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Clica no like, se inscreve no canal e pode perguntar o que quiser aí embaixo. Pode fazer pergunta, pessoal, que eu vou responder. Não esquece de salvar a sua peça e até a próxima. Valeu!